Salve família do Ace na Rede, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje um assunto muito polêmico. O mistério que assombra as rodas dos tenistas amadores Brasil afora, quiçá mundo afora. Afinal, quem é o verdadeiro GOAT do tênis? Um assunto muito pessoal, cada um tem o seu, cada um viveu momentos emocionantes, cada um viu o seu jogador favorito jogar. Mas a gente vai analisar hoje números, vamos analisar matchups, head-to-head. Claro, não podemos fugir dos números, mas vamos entender momentos também. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho para você receber mais vídeos como este quando a gente soltar aqui no canal Ace na Rede. E se você ainda não segue o nosso Instagram, eu vou deixar aqui do lado, segue lá. Por lá você consegue acompanhar notícias no dia a dia, faço alguns reacts, então lá é muito divertido e a gente pode ter uma proximidade ainda maior. Então bora lá para o que realmente importa, mas antes, vamos ao ambiente de júri. Estamos aqui, meus amigos, um assunto sério exige um ambiente sério, com pessoas sérias ao meu lado. Então vamos lá. A primeira informação que eu quero trazer aqui para vocês para começar a contextualizar esse cenário seria o Clube dos Primeiros, o Clube dos Number Ones. Mas o que é isso? A gente tem uma lista, que eu vou colocar aí na tela para vocês agora, que são os únicos jogadores que conseguiram chegar até a primeira colocação mundial. Então a gente tem uma lista um pouco seleta de grandes atletas. Se me perguntasse antes, eu até chutaria que mais atletas conseguiram chegar ao tão sonhado number one do tênis masculino mundial. Então a gente tem o Ilie Nastase, que começou lá, o primeiro number one da história do tênis, até o Jannik Sinner, que foi o último agora, né? Atualmente o Carlos Alcaraz pegou novamente essa posição, mas o Jannik Sinner foi o último a conquistar esse feito. A gente tem ali Gustavo Kuerten também, como o 19º atleta a conseguir esse feito. Bom, se a gente analisar todos esses nomes, só fera. Tendo essa lista em mente, vamos à próxima informação que eu quero passar para vocês. A gente tem uma lista aqui do ranking dos jogadores com maior número de semanas na primeira colocação da ATP. E aí as coisas começam a mudar um pouco. A gente vê o Djokovic disparado ali, né, com 428 semanas, depois Roger Federer, e muitos imaginariam que seria Nadal ali, mas não, Pete Sampras está ali na terceira colocação. E essa lista ela é importante, porque o que a gente vai julgar hoje, a gente vai trabalhar, na verdade, até o Rafael Nadal. Ah, mas eu sou fã do McEnroe, eu sou fã do Bjorn. Tudo bem, galera, mas eu fiz uma análise antes de fazer esse vídeo e a gente precisa selecionar alguns para a gente comparar, fazer uma comparação entre eles, e não dá para a gente abrir tanto, porque senão na hora de analisar um head-to-head fica muito opinativo e aí a gente não vai chegar a lugar nenhum aqui, tá? Então, Agassi era um monstro, Bjorn era um monstro, McEnroe, Lleyton Hewitt, enfim, a gente tem grandes tenistas, Andy Murray, mas na hora que a gente coloca em números de títulos, esses que eu falei agora, por exemplo, já começam a ficar um pouco para trás do primeiro pelotão, né? Então a gente tem até os 6 ali, até o Rafael Nadal, a gente tem uma disputa e eu tenho certeza que o GOAT do tênis, ele tá dentre esses 6 aí, tá? Se você não concorda, deixa aqui nos comentários também qual é o seu GOAT, não tem problema, isso aqui, no final de tudo, é uma análise, acaba sendo pessoal também, sempre vai ser um mistério definir quem é o GOAT. Dito isso, eu queria mostrar apenas mais uns dados antes da gente entrar de fato para a análise dos atletas, que são os jogadores que terminaram o ano sendo o número 1. Né? Então a gente tem aqui o Djokovic, terminou 8 anos sendo o número 1, depois a gente tem o Pete Sampras, depois juntos ali Roger Federer, Jimmy Connors, Rafael Nadal, Ivan Lendl, McEnroe, tudo bem, McEnroe tá bem aqui, beleza? Então a gente tem esses dados aqui também, né? Acho que consegui contextualizar alguns dados importantes aí dentro dessa análise. Então agora a gente vai embarcar para os perfis. Vamos analisar, dentre esses 6 jogadores que eu falei, a gente vai analisar o perfil da ATP desses jogadores, tá? Então,
O primeiro que eu vou colocar aí na tela é Novak Djokovic. Vamos começar de cima para baixo, ali na questão das estatísticas, né? Então, ó, ignora essa primeira linha ali, onde aparece ranking do Djokovic 5 e tal, que tudo isso é contexto desse ano agora, tá? O que a gente vai analisar é a carreira. Então, ali na faixa de baixo, a gente vai ver o ranking mais alto que o jogador atingiu, o equilíbrio entre vitórias e derrotas, o número de títulos e quanto de grana esse cara ganhou na carreira até agora em bonificação de torneios oficiais, tá? Então, alguns torneios também não entram nesse contexto aí. Então, a gente analisando o Novak Djokovic, obviamente, todos os jogadores que a gente vai falar aqui, eles chegaram no número 1, né? Então, essa informação é meio irrelevante pra gente. Mas o Djokovic na carreira até hoje, que ele está ativo até hoje, né? Dos que a gente está falando, de todos os tenistas que a gente está falando, o Djokovic é o único que continua na ativa, tá? Isso será que pode ser levado em consideração? Acho que não, acho que a idade sim, mas o momento a gente está aqui num vídeo um tanto quanto atemporal. Então ele teve 1.155 vitórias, 232 derrotas. Djokovic chegou, né, a 100 títulos recentemente, um feito absurdo, e 190 milhões de dólares. Não é pouca grana, hein, galera? Vamos pro próximo aqui, que a gente tem muita informação para analisar hoje. Sir Roger Federer, 1.251 vitórias, 275 derrotas, 103 títulos e 130 milhões faturados ali. Então, se a gente olhar, comparar já com o Djokovic, né, em questão de vitórias e derrotas, bem parecido, né? Títulos também muito parecido. O Roger Federer tem 3 títulos a mais. Não é fácil isso aí, esse feito de passar dos 100 títulos aí é literalmente para poucos, e ele ganhou menos grana que o Djokovic. Lembrando que o Roger Federer é o primeiro tenista e ex-tenista bilionário. Então o Roger ele é um baita empreendedor, se envolveu em outras coisas após sua aposentadoria, mas o que vale aqui é a grana do tênis que a gente está falando. Partindo para Rafael Nadal. O Nadal, na carreira, ele teve 1.080 vitórias, 228 derrotas, um pouquinho abaixo do Djokovic com o Federer ali, 92 títulos, um pouquinho abaixo dos dois também, e o prize money ele tem relativamente empatado aí com o Roger Federer também. Outro cara que ganhou muita grana depois que aposentou e até quando estava atuando, é um empreendedor, tem a Rafael Nadal Academy, enfim. Show de empreendedorismo dessa turma aí. Agora a gente vai analisar Jimmy Connors. Cara, números muito expressivos. O prize money não é nem muito comparável, tá? Isso aí é relevante para nossa análise, é mais por curiosidade que eu vou jogar aqui no vídeo para vocês, porque antigamente pagava-se bem menos, né? Era diferente, a gente tem inflação, coisas que envolvem que não seria justo a gente comparar esse termo aí. Mas, cara, o Jimmy Connors, 1.274 vitórias, 283 derrotas e 109 títulos. Né? Então, os amantes de tênis aí mais novos que nunca ouviram falar no Jimmy Connors, tá aí. Sem contar essa baita foto de perfil da ATP. Então, passando o Jimmy Connors, a gente vai para o Ivan Lendl. E o Ivan Lendl também, ele tem para mim a melhor foto do perfil da ATP, né? Aquela foto pique coach mesmo no final da carreira ali, passando aquele medo para os seus adversários. E o Ivan, a gente tem 1.068 vitórias, 242 derrotas e 94 títulos, né? Muitos títulos também. Prize money de 21 milhões de dólares. É um grande concorrente a GOAT, esse cara, né? O que ele fez, se a gente for analisar alguns head-to-heads também, que eu me lembro, o Ivan Lendl só perde no head-to-head, não sei se é pro Jimmy Connors, Pete Sampras, a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. E vamos analisar também Pete Sampras, o fenômeno. Pete Sampras que ficou muito tempo ali em primeiro colocado também, um cara que mudou o tênis, mudou o jeito de jogar tênis, mudou o jeito de sacar, um cara muito importante para a história do tênis também. E aí você já pode ver que ele tem menos vitórias, né? Acabou fazendo menos jogos, 762 vitórias, 222 derrotas, 64 títulos e ganhou 43 milhões de dólares na carreira. Um pouco abaixo aí do primeiro pelotão que eu falei ali, hein, galera? Mas vamos analisar tudo. Tem um head-to-head para a gente ver também. Então, analisados os nossos 6 atletas, os perfis, né, com informações mais superficiais, a gente vai começar a entrar agora também
no head-to-head. E aí, para isso, eu vou abrir aqui o site da ATP, para que eu possa fazer isso junto com vocês em tempo real, e a gente vai analisando, certo? Então, o primeiro que vamos analisar aqui, pessoal, é, na tela para vocês, Djokovic e Rafael Nadal. Talvez um dos head-to-heads com mais jogos aí que a gente vai analisar. Realmente foram grandes rivais aí. O Nadal, que chama atenção nessa briga por ser um GOAT, porque ele foi o grande rival do Djokovic, ele foi o grande rival do Federer, né? Então, isso quer dizer muita coisa também. Então tá aí 29 vitórias para Rafael Nadal e 31 vitórias para Novak Djokovic. Um head-to-head muito, muito equilibrado, mas que o Djokovic aí conseguiu sobressair por 2 jogos. E foram muitos jogos muito importantes, finais de Grand Slam. É importante ressaltar também que Nadal, Federer e Djokovic, em finais de Grand Slam e Master 1000, foram eles que mais se enfrentaram. Então eles revezavam muitas finais, com pequenas exceções ali em Grand Slam, pouco mais nos Master 1000, mas os caras, literalmente, o Big Three, ele dominou 15 anos do tênis aí, com certeza. Beleza? Então, passando para o próximo head-to-head, vamos dar uma analisada aqui no Djokovic e no Federer. Na tela aí para vocês também, outro head-to-head com bastante jogos, outra vez que Djokovic sobressai também no Roger Federer, 27 contra 23. Também, como eu disse, o Big Three, eles têm essa característica, né? Se enfrentaram muito mais do que qualquer outros jogadores em outras épocas. E aí, vamos colocar aqui também Roger Federer contra Rafael Nadal. E aí o Nadal já sobressai um pouco mais, 24-16. Bom, eu lembro de muitos Roland Garros aí que o Nadal realmente trucidou o Federer, mas falando de Roland Garros e Nadal é até injusto, né, galera? Mas bom, então a gente tem aí uma vitória do Nadal. Agora vamos ver, eu não vou comparar aqui, pessoal, Nadal e Djokovic com os outros jogadores, tá? Porque eles não jogaram. Pete Sampras nunca jogou com o Nadal e nem com o Djokovic, mas ele jogou com Roger Federer. E aí com o Federer a gente tem aí apenas um jogo no qual Roger Federer ganhou do Pete Sampras. Então não sei se isso vai servir para nossa análise, mas está aí. Agora, Pete Sampras e Ivan Lendl, que realmente esse teve um pouquinho mais de jogos e o Pete Sampras se sobressaiu ali. Ambos americanos, os Estados Unidos, que tem uma tradição muito grande no tênis, né? Apesar da gente ver o grande continente tradicional, a Europa, com mais jogadores na história e tudo mais, mas os Estados Unidos sempre teve muitos bons jogadores, até porque nessa lista que a gente está analisando aqui, de 6 jogadores, 3 são americanos, né? Analisando agora outro head-to-head importante para essa análise, que é o Ivan Lendl contra o Jimmy Connors. E o Ivan Lendl se deu melhor também, Jimmy Connors, uma lenda aí do tênis, 22-13 para o Ivan Lendl. Mais um head-to-head, que Pete Sampras contra Jimmy Connors, 2-0 Pete Sampras. Realmente, o Pete Sampras no head-to-head é um cara duro de ser batido. Agora eu vou colocar mais uma estatística aí para vocês, que é o número de Grand Slam vencidos, tá? E aí a gente está falando aqui da era moderna do tênis. Já já vou mostrar alguns dados para vocês que engloba até desde quando o tênis foi criado. É interessante a gente ver também. Mas desde que o tênis ele começou a ser jogado mais progressivamente, com raquetes como as que a gente vê hoje, a gente tem basicamente essa lista, né? Muitos já conhecem esses 3 primeiros números aí, os dados, né, 24, 22 e 20, que é o número de Grand Slams do Big Three. Mas a partir daí muita gente não sabe que o Pete Sampras tem 14 Grand Slams, o Journey tem 11, e aí a gente vem com Jimmy Connors, Ivan Lendl e André Agassi com 8, tá? Eu não defini a nossa lista por aqui, mas é importante a gente considerar esses números também. Mas eu quero compartilhar com vocês também, vou colocar aí na tela para vocês agora, que é a lista considerando o tênis de antigamente também, um tênis jogado com raquetes diferentes, talvez num ritmo um pouco mais lento, talvez não, com certeza, mas que, cara, no contexto faz sentido também dar uma olhada para isso aqui, porque na época era o que se tinha, então a gente não pode ficar comparando os tempos diferentes, a gente não quer comparar, né, esses que a gente falou desses 6 da lista com jogadores, por exemplo,
como Roy Emerson, que teve 12 Grand Slams, mas se colocar de frente a frente com qualquer um desses 6 que a gente está falando, provavelmente não teria nenhuma chance. Mas aqui a gente vê nomes que a gente ouve falar muito pouco, como Roy Emerson, como o Bill Tinden também, Fred Perry, que foram caras que revolucionaram o tênis na sua época e são figuras muito importantes historicamente para o nosso amado esporte de tênis também. Beleza? Se você quer ver um pouco mais aí, pausa o vídeo, mas já vamos voltando para o assunto aqui. Eu vou deixar para vocês na tela aí, essa tela que eu adoro muito, que são os únicos jogadores que chegaram ao top 1 mundial, e a gente vê ali nosso querido Gustavo Kuerten, lenda sagrada. Então, galera, voltando um pouco no assunto, cada um vai ter o seu preferido. O importante é a gente tentar encontrar esse equilíbrio entre os números e o quão impactante o atleta foi para o tênis, né? O quanto influente ele foi, o quanto popular ele foi, quantos exemplos bons ele sempre deu. Então, para mim, isso entra no contexto sim. Essa é a minha opinião, né? Provavelmente muitos de vocês vão ter opiniões muito diferentes aqui, não tem problema, a gente não precisa se xingar. Deixa aqui nos comentários o seu top 6 ou o seu top 10 aí dos GOATs da história. Eu acho que é super legal a gente ter essa troca de figurinhas para a gente poder entender também como que a galera pensa, porque são muitos tenistas, muitos estilos de jogar, e cada um tem o seu preferido com certeza, né? O que a gente está fazendo aqui é uma grande brincadeira para tentar chegar mais perto ainda de um consenso, coisa que nunca vai acontecer. Bom, dito isso, eu acho que a gente precisa, claro, ter o Djokovic como um dos principais candidatos ao GOAT da história, pelos números que ele alcançou e continua alcançando, o cara que está na ativa fazendo milagre. Esse vídeo está sendo gravado agora dia 10 de outubro de 2025. Djokovic acabou de chegar na semifinal do Master 1000 de Xangai. Claro que a gente teve baixas aí, como o Sinner e Alcaraz, mas não se discute o que ele tem feito nos jogos, o cara é um monstro. Mas enfim, eu acho que quando a gente fala de números, a gente tem o Djokovic em mente, mas a gente tem ali também o Ivan Lendl, que é um cara que chegou muito forte em questão de números. A gente tem o Jimmy Connors com mais títulos que o Djokovic. O Djokovic tem 100 títulos, Federer 103, e essas feras têm 109 títulos, né? Então vou fugir um pouco de, mas Djoko, Federer e Nadal jogaram numa época onde eles jogavam muito um com o outro. Se tivesse um a menos, já quase dobraria o número de Grand Slams, de 2 ali, enfim. Mas aí a gente começa a entrar num labirinto de informação que eu acho que não vale a pena. Eu, sinceramente, eu não cheguei a ver Jimmy Connors jogar, eu era muito pequeno, eu nasci em 90. Eu vi a época do Guga, eu era muito pequeno, mas eu me lembro de torcer para o Guga e começar a amar o tênis a partir daquele momento. Então foi ali que tudo começou para mim. E o Pete Sampras era o final da carreira dele, né? Então eu cheguei a ver o Pete Sampras, quando eu tinha noção e comecei a pesquisar mais sobre tênis, o Pete Sampras tinha acabado de se aposentar, mas estava muito fresco, né, nas entrevistas e nas coisas que a gente viu, quão impactante o Pete Sampras foi para o tênis também. Um cara que representou muita coisa. Ele representa mais para o tênis do que ele ganhou de título, por exemplo, né? Se a gente comparar com esses caras aí. Então, a gente tem muitos caras também que representaram muito para o tênis. O André Agassi, eu não coloquei ele aí porque o André Agassi tem quase da metade dos títulos também da galera aí que a gente comparou. Não tem tanto Grand Slam assim como os outros. Aliás, tem 8 também, a gente tem 8 pessoas com 8 na lista aí, mas eu tentei fazer um bom apanhado assim. Mas o Agassi representou muito para o tênis, o Murray representou muito, mas são caras que não vão chegar a ser GOAT, mas estão quase lá, com certeza. Qualquer dia a gente faz um tier list aí, deixa nos comentários se você gostaria de ver um tier list dos jogadores de tênis, dos top 50 aí, dos melhores da história. Acho que seria legal fazer esse vídeo. Bom, galera, então tendo Djokovic com aquela quantidade de números, mas tendo também Van Lendl e Jimmy Connors com números bem parecidos ou até maiores do que com o Djokovic, né? O Djokovic quebrou muitos recordes. Isso é muito impactante também, né? O tenista com mais, não sei o que mais, tudo, quase tudo do Djokovic. Né? Agora bateu mais um em Xangai, o tenista mais velho a chegar numa semifinal de Master 1000 passando o Roger Federer. Enfim, ele é viciado em bater recordes. Mas tem sido muito chato ver o Djokovic no final de carreira. Apesar de, tecnicamente, ver ele é sempre muito legal,
É muito chato o comportamento que ele tem em quadra, muitas das vezes. O tempo todo ele brigando com o boxe, fazendo cara feia pro boxe, reclamando. Eu me lembro muito da Serena Williams no final de carreira também, era muito assim. Muito chato ver eles jogarem, porque era drama o tempo todo, e aí anda muito devagar, reclamando, fazendo cara feia o tempo todo. Então isso me tira um pouco o brilho, né, de ver. O Djokovic, claro, eu resgato esse brilho pela capacidade que esse cara tem, técnica e de ser um fenômeno assim. Então, por isso que eu gosto de ver ainda. Mas o comportamento dele, para mim, é de longe o pior desses aí que eu citei, dele e da Serena Williams no final de carreira, chatíssimo de ver. Então, por esse motivo, o Djokovic já não seria o meu GOAT, apesar dos números fortes. Jimmy Connors, Pete Sampras, Ivan Lendl, eles não eram da minha época. Como eu sou um doido aficionado por tênis, eu vi muitos lances, todos os lances muito importantes desses caras, sei do peso que eles tinham na época, mas para mim também o fato de eu não ter visto pesa um pouco nesse contexto todo. Se você está vendo esse vídeo, às vezes viu essas lendas jogarem aí, talvez você tenha uma opinião diferente da minha, e faz total sentido, porque os caras foram uns monstros, né, analisando os números ali e tudo mais. E aí agora falando um pouco de, né, você já sabe que o meu GOAT não é o Djokovic, que deve ser muitos de vocês aí, tá tudo bem, justamente também. Analisando um pouco de Federer e Nadal. Cara, a questão do Nadal nunca ter quebrado uma raquete me pega muito, assim. Porque eu acho que quando você é uma pessoa influente, uma pessoa popular que quebra a barreira global ali das coisas e influencia muitas pessoas, a responsabilidade que você tem é muito maior. E o que você faz com essa responsabilidade define muito você como atleta. Então o Nadal, cara, ele para mim é um cara muito especial assim no tênis por causa disso. E o Roger Federer, para mim, é o meu ídolo, sempre foi meu ídolo, principalmente a forma como ele revolucionou o tênis no estilo de jogar, na técnica. É um cara que joga muito fácil, é perceptível, né, o talento ali. O Nadal, muitos falam, não, ele é o trabalho, o Federer é o talento, mas, cara, no Nadal você observa muito talento também. Né? Não significa que o Federer é mais talentoso e o Nadal ele não tenha talento, né? Então, cara, colocando na balança, eu já adianto para vocês aqui, eu passei a vida falando Federer, GOAT. Ele é o GOAT, ele é o meu ídolo, e isso não vai mudar. Mas tentando fazer uma análise um pouco mais sóbria aqui, sem levar em consideração emocional o que eu sinto, mas como eu estou pensando, analisando esse vídeo, o contexto desse vídeo e tudo mais, cara, eu acho que é muito justo falar que o Nadal é o GOAT do tênis. A presença que ele tem, né, esse exemplo de raça, de luta, e ao mesmo tempo sendo esse cara que é raçudo, que é lutador, ele vai contra a questão de quebrar raquete, que é uma coisa também que envolve um pouco de raiva, de impulsividade, ele vai contra isso. O jogador mais óbvio a quebrar raquetes, na teoria, seria o Nadal, um cara brigador que tá sempre ali, muito intenso, e não quebra raquete nenhuma, cara. Né? Enquanto a gente vê ali Djokovic, que é um cara que se controla em quadra muitas vezes, passa essa impressão, já quebrou centenas de raquetes. Né? Então, cara, o Nadal, ele é uma figura que representa muito o tênis em vários aspectos. Eu acho muito justo quem fala que o Nadal é o GOAT. E hoje, nesse vídeo, legal compartilhar isso com vocês, porque falando desses números, analisando todas essas coisas que eu levantei, esses pontos, cara, eu acho que faz sentido o Nadal ser o GOAT do tênis. Né? Não seria nenhuma loucura falar que ele não é. Apesar do meu ídolo ser Roger Federer, apesar dos números dizerem que o GOAT é o Djokovic, para mim, o Nadal pode sim ser o GOAT do tênis. E talvez a partir de hoje eu mude um pouco a minha opinião. Né? É que o Roger Federer me pega muito também. O cara é muito legal, assim. Ele tá lá no ATP de Xangai, então ele recebe as pessoas, ele é educado com todo mundo. Ele tem projetos sociais também. O Nadal também. Cara, pra mim dá quase um empate técnico aí. Eu sinceramente não sei se eu consigo finalizar esse vídeo batendo o martelo de quem é o verdadeiro GOAT. Eu acho que eu vou deixar pra vocês, galera. Chegando nesse ponto, primeiramente, se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Não se esquece de se inscrever para receber mais conteúdos como este.
Eu queria dar uma novidade para vocês muito importante também, galera, que eu esqueci de falar no começo do vídeo. Agora a gente é parceiro da Red Brasil. Agradeço aí a moral que eles estão me dando. Eu sou um amante aí dos equipamentos da Red. Mais recentemente comecei a usar a Red Extreme e tô apaixonado. É a raquete que eu tô usando atualmente. Então sou fã. Uso as cordas da Red também, Red Lynx Tour. Então se você está em dúvida de equipamento e está em dúvida entre algumas marcas, cara, se você decidir para Red, fica tranquilo que você está indo em um ótimo caminho, ótima qualidade de equipamento, galera. E aí, para vocês, seguidores do canal também, tem um cupom de 10% no site redbrasil.com.br. Então vou deixar aqui para vocês no canto o cupom, ACE na Rede, e usando esse cupom você vai ter 10% de desconto em todos os produtos no site da Red. Lembrando que produtos que já estão em promoção não será válido o cupom. Beleza, galera? Então é isso. Deixo para vocês, deixa aqui nos comentários quem você acha que é o verdadeiro GOAT. Lembrando, não precisa brigar, não precisa se xingarem, galera. A opinião de todo mundo é muito legal para a gente poder trocar ideia e debater isso da forma mais saudável possível. Beleza? Então obrigado por estarem comigo a mais um vídeo aqui no canal do Ace na Rede e até o próximo.